Vai ser uma coisa, eu não pensei Vai nada. ser, vai não, ser, pronto, vai eu ser, sou vai bem ser. assim. Não, vai ser mesmo. Tipo, eu tenho tópicos, só caso me dê uma branca Ok, de boa. agarrar aqui em alguma coisa, porque a ideia é tipo. Ser uma coisa natural, que é como eu gosto sim, também. Boa. pronto. Eu só tenho uma pergunta para te fazer, porque é que tu fiques mesmo confortável, que é, eu tenho uma pergunta que é, Até é um tema que acho que as pessoas vão gostar de ouvir e eu sinto-me à vontade. porque não queria fazer isto e tipo tu ficares, não. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Tua Psicóloga. Comigo tenho Regina Lima, que tem uma página do Instagram NutriMe e tu és empreendedora. Empreendedora, tens vários projetos aqui em mão. O que é que tu tens assim para dizer do teu trabalho? Como é que, porque isto não era o teu trabalho antes, tu entraste nesta parte das redes sociais, não foi? Como um hobby, como um escape, como é que foi esse processo? Sim, na verdade eu já comecei este projeto em 2017 e na altura começou muito por uma mudança de estilo de vida que tive. Tinha bastante mais peso, vivia em Itália, fiz Erasmus em Itália, ganhei muito peso nessa altura quando estava a estudar Economia, que é o meu curso, a minha licenciatura. E depois quando terminei a licenciatura fui para Marketing e enquanto estava a estudar Marketing fiz toda esta transição no meu estilo de vida, nos meus hábitos, comecei a introduzir o desporto, comecei a cozinhar, que era uma coisa que eu não fazia antes, a ter mais cuidado com a alimentação e na verdade acho que também o facto de estar a estudar marketing ajudou-me a no fundo criar uma marca. Na altura, porque muito inicialmente eu tenho muito esta coisa de adorar comunicar e de passar a informação para os outros, e então como aquilo me estava a fazer tão bem, muito mais, inicialmente de uma forma física e depois Emocional? muito mais emocional e na questão da energia, na qualidade do sono, etc. Comecei a querer passar isso para as minhas amigas, para a minha família e depois na altura o que aconteceu foi que o meu ex-marido, que estava a estudar comigo em marketing, me sugeriu criar um blog. Eu nem nunca tinha pensado em ter um blog de receitas ou trabalhar com redes sociais, mas na altura decidi arriscar e fazê-lo. Então pronto, então criei a Nutri, que hoje em dia já é tantas outras coisas, mas que na altura começou por ser um blog de receitas e de estilo de vida saudável para de alguma forma inspirar as pessoas a terem mais cuidados com a alimentação e com a forma como levam a vida. Foi assim que começou. Mas tu sentias-te mal na altura quando tinhas mais peso e... Sim, aquilo basicamente, se calhar, numa fase inicial não, e eu não tinha cuidado nenhum, saía muito à noite, bebia muito copos, como qualquer pessoa, Claro. Eu tinha 19 anos quando fui para a Itália viver, portanto na fase da adolescência vivi muita vida, curti muito a vida, como eu costumo dizer, e numa altura inicial, muito sinceramente, aquilo não era um problema para mim, mas depois quando cheguei a Portugal e comecei a perceber que a roupa não me servia, que eu se calhar não me sentia assim tão confortável, as pessoas à minha volta também diziam, estás mais gordinha, pronto, aquilo começou a mexer um bocadinho comigo, e lembro-me também da minha mãe me dizer que eu tenho uma personalidade forte, vincada, e a minha mãe me dizer que queria partilhar comigo que realmente sentia que eu estava mais gordinha, mas que não sabia como abordar. Pronto, e no fundo deu-me ali um clique e tive uma grande amiga da licenciatura que é a Rita, que estava a passar o mesmo processo que eu e que queria também muito emagrecer e ficar pronto, mais magra, e na altura fizemos as duas em conjunto. Eu conto sempre esta história, nós vivíamos juntas no Porto, porque eu sou de Guimarães, mas estudei no Porto e ainda vivo lá, e nós fizemos um quadro com as fotos das raparigas todas que nós achávamos que eram ótimas e com os nossos objetivos diários, tipo a quantidade de água que bebíamos, aquilo que comíamos, o desporto que fazíamos, pronto, e durante 2 meses de forma muito intensa, que eu hoje em dia não recomendo e na altura não tinha este conhecimento, fiz uma dieta rigorosa e perdi 8 quilos, portanto foi imenso. Mas a verdade é que depois comecei a perceber que efetivamente aquilo me estava a trazer tantas outras coisas que não era físico, pronto, e comecei assim. Portanto, começou tudo por uma questão estética, porque nós mulheres valorizamos muito, não é, o corpo, mas depois passou a ser uma coisa muito mais como um todo, portanto, sim. E tu sentiste diferença a nível emocional? Muito, a todos os níveis. E basicamente, a gostar de ti? Sem dúvida, ganhei muito mais amor próprio. Nessa altura, e se calhar mais agora nos últimos anos também, porque também tenho trabalhado muito o meu desenvolvimento pessoal nesse sentido, mas obviamente a questão da confiança, não é? E depois as próprias pessoas também te dizerem, olha, estás muito mais magra, emagreceste, estás mais bonita, isso também naturalmente dá-te mais confiança, e foi assim. E a superação? A superação também, sim. Depois veres os resultados, não é? Percebes que a roupa já está larga, a roupa que estava justa agora já está larga, olhaste ao espelho e sentiste diferente, mais confiante, tudo isso depois ajuda em tudo o resto, não é? Mas tu alguma vez sentiste que isto estava a levar um caminho mais obsessivo?
Não nessa altura, mas depois, portanto, isto foi um processo, não é? Depois, entretanto, eu criei a minha marca, comecei a dar workshops de alimentação saudável, ao mesmo tempo que estava a trabalhar na área de marketing, que era a minha área de formação, e chegou ali uma altura, mais ou menos há se calhar uns 5 anos atrás, que eu acho que já estava a entrar no outro extremo, que é, eu queria tanto ser saudável que eu já passava, eu sempre gostei muito de estar com os meus amigos, de ter vida social, porque eu acho que isso também é o equilíbrio da vida e cada vez mais tento ser equilibrada, mas cheguei ali a uma fase que era, eu já não ia jantar fora, ou já não queria estar com as pessoas, porque tinha que comer fora de casa e ia consumir glúten, porque não bebia álcool, porque nem pensava beber um copo de vinho, porque isto me faz mal, então estava a entrar ali num extremo oposto, que depois também é engraçado, que toda a gente já me dizia, estás a ficar muito magra. Depois, na altura, surgiram várias coisas. Eu deixei de tomar a pílula e tive amenorreia, portanto, deixei de ter menstruação. Numa altura inicial, não percebia muito bem o que é que estava a acontecer e depois percebi que, efetivamente, estava a ficar muito magra. Portanto, nunca entrei em nenhum processo de anorexia, de todo. Mas tu vias-te ao espelho e conseguias perceber que estavas mais magra? Não, e agora é engraçado porque quando vou ver as fotos, eu percebo que, efetivamente, não estava extremamente magra, mas estava a ficar muito magra. Sim. E estava a deixar também de fazer aquilo que me faz feliz. Portanto, eu hoje em dia acredito que a saúde é o equilíbrio, portanto, é realmente ter uma alimentação saudável, é praticar desporto diariamente ou semanalmente, é ser ativa, mas também é muito importante a outra parte e permitirmos-nos a irmos jantar fora e sair da nossa rotina de alimentação e percebemos que aquilo é uma exceção à regra e não o nosso dia-a-dia. E está tudo certo, exatamente. Sim, mas é muito engraçado tu falares dessa questão de que agora vejo as tuas fotografias antigas e consegues perceber como estavas na realidade. Isto é mesmo o nosso cérebro a dar-nos, a enviesar-nos, a mentir-nos consoante as crenças que nós temos e aquilo que acreditamos, não é? Completamente. E isto eu acho que acontece contigo, acontece comigo, acontece com a maior parte das pessoas. Muito relacionado com isto da parte física, e tu disseste há bocado e bem, nós mulheres temos mais esta tendência, mas eu sinto que as pessoas, quando entram neste caminho obsessivo, não lidam bem, nem sequer com o facto das pessoas lhes dizerem, não é por aí, tipo, é importante sair, é importante beberes. Hoje tu já tens este equilíbrio, já bebes um copo de vinho? Ou... Sim. Hoje em dia considero-me mesmo muito equilibrada, portanto tenho os dois mundos e acho que isso é que é a felicidade. Mas não é fácil, até porque houve várias fases. Na altura em que eu estava a mudar para ser muito saudável, as pessoas criticavam porque eu também não queria fazer outras coisas. Depois, quando, imagina, com esta questão toda das redes sociais e as pessoas seguirem, durante muito tempo, quando eu voltei a permitir-me essas coisas, eu também não partilhava, porque para mim não fazia sentido partilhar aquilo, porque supostamente depois as pessoas vão criticar porque eu não devia estar a beber um gin ao final da tarde, porque não é saudável, mas é saudável. E hoje em dia eu percebo que isso é tudo saudável. E, efetivamente, os comentários que as pessoas dão, eu sei que muitas vezes é para nos ajudar, mas também depende muito da forma como tu fazes as coisas e da forma como tu comunicas. E a forma como tu estás para receber isso também. Exatamente, porque pronto, há alturas que tu não estás tão bem para aceitar aquilo, há outras que é mesmo importante ter as pessoas ao teu lado que te digam, olha, se calhar já estás a entrar num extremo e se calhar isso também já não é saúde. Sim. Pronto, e para mim foi importante. Na verdade, para mim o que me fez mesmo ter essa noção foi ter deixado a pílula e ter percebido que efetivamente alguma coisa não estava bem. Eu lembro-me que a minha nutricionista, a Rita, quando me viu, porque a primeira coisa que eu fiz foi ir lá quando percebi que isto estava a acontecer, e tudo isto foi na altura da pandemia, porque enquanto que muita gente foi para casa, engordou e não sei o quê, o meu escape era treinar. Então eu passei de treinar 1 hora por dia para treinar 3 horas por dia. E embora todos os dias eu cozinhasse e fizesse bolos saudáveis, sem açúcares e etc., aquilo que eu comia não era suficiente para aquilo que eu gastava. Então eu estava ali a emagrecer imenso e sem ter noção. E quando fui à minha nutricionista, é engraçado, porque as primeiras 2 consultas ela nunca me disse, olha, tu estás demasiado magra. Mas ali à 3ª consulta, quando percebeu que eu já estava novamente a ganhar peso, a ficar mais equilibrada, disse-me, quando eu te via chegar aqui, eu percebi notoriamente que tu estavas muito, muito magra. E eu na altura estava a pesar 47 quilos, hoje em dia peso 51, portanto a diferença não é assim tão grande. Mas tem impacto. Mas é o suficiente para eu realmente estar agora equilibrada. Claro, tem impacto. E as críticas? Como é que tu lidas com as críticas? Nas redes sociais, da família, de pessoas amigas? Hoje em dia acho que lido bem porque estou muito bem resolvida, porque já passei várias fases, não só nesta questão da alimentação, mas em várias coisas da minha vida, que lido bem porque só valorizo aquilo que realmente interessa e, portanto, primeiro de quem é que vem, se efetivamente é alguém que eu devo ter em consideração ou não. O hate das redes sociais eu felizmente não sinto muito, mas também vou sentindo. Mas muito sinceramente eu tento desvalorizar ao máximo.
e só me focar naquilo que realmente interessa. Eu acredito que quem me quer bem não me vai criticar, e atenção, eu aceito críticas construtivas porque eu acho que nós estamos sempre a evoluir e que são essenciais, mas depende muito da forma como tu as dizes e de quem as diz. Portanto, eu acho que hoje em dia já... Mas antigamente não, ou seja, quando tu entraste... Mexia comigo, sim, mexia. Principalmente se calhar quando estavas pior emocionalmente, não é? Neste processo. Sim. Porque eu acho que quem expõe a vida nas redes sociais, e principalmente quando é o corpo e a alimentação e o exercício físico, há muito aquela tendência de, se esta pessoa treina tanto e come tão bem, porque é que não tem aquele corpo de modelo, não é? Completamente, sim. Recebi várias mensagens. Primeiro porque há uma coisa que para mim ainda é mais grave, que é as pessoas acham que se tu fizeres exatamente o que eu faço, se tu comeres exatamente o que eu como, tu vais atingir os mesmos resultados que eu. Isso não é verdade, porque nós somos todos diferentes, temos todos organismos diferentes, claro, e lidamos com as coisas de forma diferente. O stress, por exemplo, também é um fator que muitas vezes te faz não ter os mesmos resultados. Durante um período, lá está, quando as mensagens são positivas, é a melhor coisa do mundo, claro, e alimenta-te e dá-te muita força. Quando, por outro lado, não são, e efetivamente também já recebi muitas, mexia comigo, mas muito sinceramente, nesta questão da alimentação e tudo, eu não senti tanto. Por exemplo, quando me separei e não senti necessidade de o partilhar logo, porque é a minha vida pessoal, claro, e não a minha vida profissional, aí sim senti que as pessoas são muito mazinhas e que gostam muito de tocar na ferida e não conseguem lidar com o facto de tu até estás bem depois de vir de uma separação e não conseguem compreender isso, então estão sempre a tentar procurar forma de espicaçar. Outra coisa também que me aconteceu muito foi, por exemplo, após casar, fui uma vez à televisão, a um programa, e nesse dia aparentemente estava mais inchada, eu sentia-me normal, e recebi 2 outras mensagens a dizer, grávida? Nota-se mesmo que estás grávida, como é que está a ser esta fase? E eu não estava grávida, nem sequer estava a planear engravidar, mas na altura penso, não mexeu muito comigo, porque efetivamente eu estava confortável comigo, mas penso que as pessoas não têm o direito de fazer isto, primeiro porque eu posso simplesmente estar mais inchada porque estou menstruada, claro, ou não, ou porque comi mais, ou porque engordei, mal, há N fatores, exatamente. Claro. E acho que as pessoas muitas vezes podiam só estar no lugar delas, porque eu também não as questiono, não é? E a questão da gravidez, por exemplo, é um tema muito sensível. Há muitas mulheres que tentam engravidar e não conseguem, sim, há tantas outras que perdem bebés, portanto, e normalmente uma coisa que é chocante é que vem sempre de mulheres para mulheres. Sim. E pronto, e ainda existe hoje em dia, mas eu felizmente não posso queixar porque não recebo assim tanto hate. Olha, tu casaste e passaste, já que falaste da questão da separação, tu casaste e passaste uns meses casada e entretanto te separaste. Como é que foi este impacto em ti? Olha, eu sempre tive o sonho de casar e não me arrependo nada de ter casado com a pessoa com quem casei. E estavas muito linda, porque eu seguia-te já nessa altura. Obrigada. Foi um dia maravilhoso, foi dos dias mais felizes da minha vida. Era um sonho que tinha, eu já estava com o Gonçalo há 11 anos, vivíamos juntos há 11 anos. Portanto, muitas vezes quando as pessoas me dizem não devias ter casado porque foi o casamento que estragou tudo. Não foi o casamento que estragou tudo, de todo. Nós já tínhamos uma relação muito longa. Claro que é sempre difícil. Para mim o mais difícil foi tomar a decisão e perceber que era aquilo que tinha que fazer, porque no fundo também é sempre um sonho que acaba, não é? Claro. E é muito difícil, eu acho que é muito difícil tu lidares com isto, não é? Porque é um sonho e tu estás, porque tu casaste de certeza, quando casaste era aquilo que tu querias, sim, não é? Sim. E depois de repente é frustração de, ok, eu fiz isto, eu já tive isto, mas não é por aqui que eu quero, portanto eu acho que deve ser mesmo muito difícil e a pergunta é neste sentido, que é como é que quais eram os pensamentos que tu tinhas em relação, para mim não é um fracasso, não é? Mas se calhar as pessoas assumem, ou até no teu cérebro podias ter assumido que era um fracasso, como é que tu acabas por assumir isto e gerir isto? Olha, eu nunca pensei que fosse um fracasso. Boa. Eu pensei que basicamente dentro daquilo que foi a nossa história de amor, que foi muito bonita e que teve momentos muito felizes, eu tentei sempre me focar nos momentos bons. Claro que é difícil, mas para mim o mais importante foi perceber que a partir do momento que eu não estou bem aqui, que foi o que aconteceu, eu já não estava bem ali, e por mais que eu tente forçar alguma coisa, isto já não vai sair daqui porque eu já não o sinto da forma que sentia antes, eu vou ter que resolver isto. Claro que é muito difícil para mim, para ele, porque já tínhamos toda uma vida, sim, construída, a família, muitas vezes até muito sinceramente, mais do que difícil para mim foi para a minha família, porque já fazíamos todos parte da mesma família, mas aquilo que eu pensei sempre, e vem de encontro também à pergunta que me estavas a fazer acerca do amor próprio e da confiança, para mim há uma coisa que eu aprendi muito ao longo dos últimos anos, que é, eu tenho que ser a pessoa mais importante da minha vida. E há muita gente que diz que isto é egoísmo, e para mim isto não é egoísmo, é amor próprio. E portanto, se eu não estiver bem, eu nunca vou estar bem com outra pessoa. E para mim foi um bocadinho isso. A partir do momento que as coisas não estão bem, eu vou ter que assumir isto primeiro para mim,
depois para a minha família. Uma das formas que me ajudou muito a lidar com isto foi a falar abertamente do tema. Eu sempre tive muita dificuldade em mostrar a minha vulnerabilidade, sempre mostrei muito que sou uma mulher muito forte e considero-me uma mulher muito forte, mas também tenho alturas mais difíceis. Pessoa, claro. E sem dúvida que o que me ajudou foi começar com consultas de psicologia, que não tinha, foi falar com as pessoas mais importantes da minha vida, que é a minha família, que algo não estava bem e que provavelmente o desfecho seria aquele. Foi verbalizar mesmo, mandar mensagens às minhas amigas a dizer: eu preciso de vocês, eu não estou bem, eu preciso de pensar o que é que eu quero, eu não sei se estou confusa, se não estou, se estou a criar um problema maior do que aquilo que é. Pronto, e a partir do momento que tu partilhas com os outros e que tu falas em voz alta sobre isso, acho que também te ajuda a pensar e a tomar a decisão, que é muito difícil. E numa primeira fase, quando nós nos separamos, eu não sabia se era exatamente aquilo que eu queria, mas eu precisei de dar esse passo para perceber se efetivamente eu depois estava melhor sozinha ou não. E o que eu acho que acontece é que a pessoa que eu era aos 21 anos não sou agora aos 34, nós mudamos. Claro. O Gonçalo mudou, eu mudei, e aquilo que eu fui percebendo e que se calhar não tinha percebido ainda antes de casar, e obviamente quando me perguntam isso, havia coisas que já não estavam bem antes de eu casar, mas depois também mete-se um casamento, mete-se uma preparação, mete-se toda a felicidade à volta disso. Porque era um sonho, não é? Era um sonho, e ele não tinha esse sonho e fê-lo por mim. Eu nem sequer imaginava que ia ser pedida em casamento e fui pedida em casamento. Portanto, foi tudo mágico para mim, o dia foi mágico, os momentos que passamos a seguir também, mas efetivamente chegou uma altura que eu percebi que já não estava feliz ali, e por ele e por mim, e por respeito a nós os dois, achei que teria que ser assim. E pronto, e quando nos separamos foi duro, muito duro, claro, porque por cima vivíamos juntos há 11 anos, portanto nós começamos a namorar e meio ano depois ele estava a viver comigo, foi tudo muito intenso, e foi assim a grande relação que eu tive na minha vida. E obviamente numa fase inicial, quando nós nos separamos, eu ainda tive esperança que de alguma forma eu própria pudesse mudar um bocadinho o meu pensamento e as coisas pudessem seguir outro rumo, mas depois eu percebi que eu sou muito diferente da Regina que era com 22 anos ou 21 quando comecei a namorar, e ele também. Seguimos vidas diferentes, objetivos diferentes e pronto, e teve que ser assim. Claro que foi difícil, partilhar nas redes sociais foi uma coisa também difícil, porque para mim a Nutri, a minha marca, não é a minha vida pessoal. Efetivamente eu partilho algumas coisas da minha vida pessoal, mas o Gonçalo nem nunca teve muito presente, porque ele também não era muito ligado às redes sociais. Mas, por exemplo, aí sim senti muita pressão. Pressão ao ponto... Para partilhar. Em partilhar, sim. Nós separamos-nos em fevereiro de 2023, e basicamente até junho, que foi quando eu comuniquei que estávamos separados, porque nós próprios também não sabíamos bem o que ia claro, ser. Sim. E como eu digo sempre, não sei o futuro, portanto, eu acho que isto está mais do que resolvido, mas ninguém sabe o futuro, e eu gosto imenso dele, e desejo-lhe o melhor do mundo. Claro. Pronto, mas na altura, imagina, eu recebia mensagens, é assustador, de pessoas a dizerem: já não tens aliança, tipo, fiz zoom na tua foto, já não tens aliança, o Gonçalo não aparece, como é que tu casaste e já te divorciaste, o que é que tu fizeste, traíste-o, e não foi nada disso, não aconteceu. Felizmente, nós acabamos a nossa história a bem, por isso é que hoje somos amigos. Mas isso é horrível. É horrível. E aí sim, acho que foi a primeira vez que eu tive noção da parte horrível das redes sociais e de como as pessoas gostam de se focar no mal, porque nunca ninguém me perguntou se estás bem. Exatamente. Nunca. E imagina, pessoas que nunca me tinham mandado uma mensagem na minha vida, que eu nem sequer sabia que eram minhas seguidoras, mandavam mensagem só a dizer: onde é que está o Gonçalo, o que é que se passa, não vais contar que estás separada. E a minha resposta, a maioria delas, pronto, bloqueei, porque se têm este comportamento comigo, acho que não acrescentam nada na minha página, ou pelo menos não me querem assim tão bem, mas muitas vezes a minha resposta era: eu estou bem, obrigada por teres perguntado, que era o que as pessoas não faziam. Claro. E isso foi assim a parte mais triste, que percebes como é que as pessoas são atrás de uma câmara. Mas o problema é que as pessoas, muitas das vezes, e eu digo isto mesmo como psicóloga, alimentam-se disto, precisam disto, porque alimentam-se as frustrações da vida delas, que precisa daquele alimento, saber da vida dos outros e de estar a fazer zoom. Eu na altura, quando soube, porque eu consumo conteúdo como toda a gente, e eu pensei: opa, coitada, não é? Tipo, isto deve ter sido E foi muito difícil. Exato. Os primeiros 3 meses eu chorei todos os dias. Acredito, não é? E porque, lá está, é um sonho, depois não corre bem, e eu imagino, e quem diz de ti, da maior parte das pessoas, quando não corre bem,
está lá toda a gente ainda a espezinhar-te Sim, e ainda te... Eu acho que tu fizeste uma coisa muito bem, que é não dar resposta à maioria das pessoas, porque estas pessoas depois querem resposta e têm visibilidade com isto, não é? Isso. E imagina, e era o que eu dizia, é a minha vida pessoal, Sim. em nada impacta na vida dos outros, eu não tenho que partilhar, aliás, até estou a partilhar aqui provavelmente pela primeira ou segunda vez, porque é um tema que eu não tenho problema nenhum em falar sobre ele, até porque acho que muitas vezes também ajuda outras pessoas Claro. a perceberem se estão efetivamente bem nas relações ou não estão. Para mim o principal é, se não estás bem, então hoje em dia nós temos liberdade e a vida é tão curta que nós temos que ser felizes, e é isso que eu defendo. Portanto, vivermos com a realidade, com transparência, não nos enganarmos a nós próprios. Mas é mesmo muito triste perceber que as pessoas com o que se preocupam nem é se tu estás bem, mas as pessoas querem sempre saber a parte triste. Pior. E nem sequer sabem, nem aceitam que tu possas ter passado uma fase difícil e que tu agora estejas bem. Sem dúvida. É muito triste e diz muito sobre a sociedade, mas pronto. É o que é, e nós, não é? Também Cá temos que saber gerir isto. Quando tu entras tenho esta ideia de quando tu acabas por te separar, depois começas a entrar mais neste mundo das viagens. Era um gosto teu, que eu tenho esta noção, mas começas a fazer viagens sozinha. Sim, sabes que eu sou muito a pessoa que diz que nada acontece por acaso, e na altura, quando portanto, eu hoje em dia faço viagens de grupo, mas na altura é mesmo engraçado, porque a primeira viagem que eu fiz sozinha foi ao Sri Lanka. E na altura eu ainda estava com o Gonçalo, e foi assim, abriu-me muito a mente. Eu já tinha algum contacto com a Ásia, já tínhamos estado em Bali, eu tinha adorado, pronto, mas na altura é mesmo engraçado, porque eu quando casei conheci uma agência de viagens, que é a agência de viagens com quem trabalho agora nas viagens de grupo, e depois, uns meses depois de casar, e quando já estava no meu processo de divórcio e ninguém sabia, eles convidaram-me para ser tour leader, e é daquelas coisas que tu não estás à espera, mas vem exatamente no momento certo. É o universo. O universo, completamente. Foi a altura que eu estava disponível, porque não tinha nada que me prendesse a Portugal. Eu queria muito viajar pelo mundo, lidar com pessoas e comunicar com pessoas é uma coisa que eu adoro, então juntou-se o útil ao agradável. Para além de ter tido a oportunidade de fazer viagens de grupo para o Sudeste Asiático, que é aquilo que eu faço, também tive alguma oportunidade de viajar e de ficar a viajar por lá. E entretanto, sim, tive um mês sozinha em Bali. E como é que foi? Foi espetacular. Por um lado, agora pensando no início, nas primeiras viagens que fiz sozinha, porque já fiz algumas, eu acho que estava a fugir um bocadinho à realidade. E agora também, olhando para trás, penso isso, porque é muito bom estar lá, mas aquilo não é a tua realidade. Sim. Mas é tudo perfeito, a frequência é perfeita, está a bom tempo, está sol, pessoas bonitas, portanto é tudo mágico. Ainda por cima, não sei se já tiveste a oportunidade de ir para o Sudeste Asiático, pronto, as pessoas lá, quando tu estás a viajar sozinho, tu nunca te sentes sozinho. Eu estava na praia e conhecia 10 pessoas todos os dias, sim, 10 histórias todos os dias. E depois é mesmo engraçado, porque fui conhecendo várias pessoas a passarem por histórias como a minha, ou que se estavam a separar, ou que estavam ou porque tinham sofrido um desgosto de amor, ou porque se estavam a encontrar. Sim, sim. Acontece muito isso. Então, para mim foi transformador, ajudou-me a resolver muitas coisas, mas eu percebo que no primeiro ano em que fiz isso, portanto em 2023, eu estava muito a fugir à realidade. E sempre que eu vinha para Portugal eu sentia um vazio gigante e demorava muito até encaixar aqui outra vez. Agora, e até estive agora nas Filipinas, que regressei agora há 2 semanas, já vejo isso de forma diferente. Eu já gosto muito de ir e estou muito feliz lá, custa-me sempre voltar, porque acho que é impossível não gostar, mas também já sou muito feliz em Portugal, sinto que também tenho aqui a minha vida completa e que estou bem. Mas é transformador, até porque eu acho que quando tu viajas sozinha, isso foi para mim também uma das grandes aprendizagens, todas aquelas coisas, aqueles pensamentos que tu foges, porque andas na rotina do dia-a-dia, no trabalho, então nem te permites a pensar. Tens que lidar com eles. Tens que lidar com eles e tens que procurar as respostas. Pronto, e lembro-me na primeira viagem que fiz assim, depois do meu divórcio, que foi a Bali, eu chorava em todos os pôres do sol, porque estava meio perdida do que é que eu queria, e depois também sentia muito aquela pressão. Tenho 32 anos, agora supostamente é a altura de ser mãe, e eu acabei de me divorciar e casei há 1 ano, e agora o que é que eu vou fazer à minha vida? Pronto, e demorei muito até me resolver. Hoje em dia também já percebi que, efetivamente, por exemplo, a questão de ser mãe nunca foi uma coisa que eu quis muito. Eu, por exemplo, queria muito mais casar do que ser mãe, só que eu acho que a sociedade me impôs um bocado isso. Sim. As minhas amigas todas à minha volta a serem mães, que é o que está a acontecer, e foi uma coisa que me custou muito pensar para mim, mas, por exemplo, agora, muito tranquilamente penso, se tiver que ser mãe, eu vou ser mãe, se não tiver que ser mãe, também não vou ser mãe, se tiver que encontrar alguém que me preencha, eu vou encontrar. Portanto, acho que estou numa fase
muito boa agora nesta fase e que estou muito bem resolvida, e as viagens ajudaram muito nesse Mas sentido. quando tu estás sozinha nas viagens, tu tens aqueles momentos que estás envolvida nos teus pensamentos e aquilo faz-te ficar, não é, num estado emocional mais instável ou vulnerável, e depois estás sozinha, tu pedes ajuda, tu falas com alguém ou tu permites estar ali a viver aquele momento daquela forma? Eu normalmente gosto de sentir as coisas sozinha, ou seja, eu se estiver numa fase menos boa, se estiver num dia em que lá está, estou com muitos pensamentos, não sei o que é de fazer, sinto-me perdida, eu primeiro preciso de processar tudo para mim, gosto muito de escrever. Boa. Foi uma coisa que também implementei há 2 anos, o journaling, que eu não fazia, e escrever, pôr no papel e depois até ler, e uma coisa que eu também faço agora, para além de ler, leio alto, porque eu quando me escuto sinto Sim. que também interpreto de outra forma e que reflito um bocadinho melhor sobre as coisas, portanto a primeira fase normalmente é essa. E depois sou aquela pessoa que faz um áudio no WhatsApp para as amigas e que manda para 3 ou 4 grandes amigas e depois partilho muito com elas. Eu sou muito de partilhar, Ok, sim. muito na vida, no trabalho, nas coisas. Eu gosto muito de trazer as pessoas para mim, gosto muito de juntar as pessoas e raramente me isolo. Então, normalmente, mesmo nas viagens, quando tinha essas coisas, podia estar ali 1 ou 2 dias comigo e muito a perceber o que é que se estava a sentir, mas depois também gostava muito de partilhar, até porque depois também tinha sempre outra percepção sobre as coisas quando alguém conversava comigo sobre o tema. Claro. A terapia ajudou-te neste processo? Sim, muito. Pôr em voz alta as coisas. Exteriorizar, não é? Exteriorizar. E lembro-me mesmo muito bem que, porque a primeira vez que fui à consulta com a minha psicóloga, que é a Verónica, ela fez-me 2 ou 3 perguntas e eu não tive resposta. E foi a primeira vez na minha vida que eu senti que não tinha resposta para alguma coisa. E ela fez-me pensar de forma diferente sobre as coisas. E eu percebi que, efetivamente, a terapia é uma coisa que eu devia ter sempre na minha vida. E, entretanto, já fiz vários cursos e várias coisas também dentro desta área do desenvolvimento pessoal e que eu acho e recomendo a toda a gente. E quando as pessoas dizem que não precisam, eu digo sempre, não é uma questão de precisar, é uma questão de merecer. Porque todos nós merecemos. É verdade. Não é? E sem dúvida que eu acho que é essencial e que também me ajudou muito. Falar com alguém que não vai julgar à partida. Sim. E sabes outra coisa também que é engraçado nas minhas viagens de grupo? Tenho a vantagem de ter feito muitas amizades, portanto eu vou, não conheço, são 15 dias, 3 semanas muito intensas, 24 horas com as pessoas e agora tenho trazido amigas para a vida, que hoje em dia fazem parte da minha vida e é muito engraçado porque também nessas viagens percebi que partilhar com alguém de fora, que não te conhece, à partida, que não sabe nada sobre ti, às vezes é muito mais fácil do que partilhar com uma grande amiga, com uma mãe, Sem com dúvida. um irmão. E também uma coisa que para mim foi interessante perceber, que alguém de fora às vezes é muito mais fácil de eu partilhar as minhas coisas. Nós agora estamos a viver uma realidade que as pessoas já não procuram só terapia quando têm problemas, ansiedade, depressão, portanto, problemas de maior escala, mas muito para este processo do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento, e que é muito bom. Mas sabes que eu acho que ainda há o porquê é que tu fazes terapia, não é? E não ainda bem que tu fazes terapia, porque tu disseste muito bem, às vezes é uma questão de merecer, é aquele momento que é para ti. E eu costumo dizer muitas vezes, quando tenho assim primeiras consultas, que noto que as pessoas estão receosas, eu não vou ouvir nada de que não tenho, porque eu já vivi, eu já sou psicóloga há 11 anos, eu já ouvi N de histórias, N de realidades, e o meu papel ali não é julgar, o meu papel é acolher e a seguir encaminhar e ajudar, e é este processo que é importante. E é muito giro, e é uma coisa que eu às vezes vou partilhando, que eu já começo a receber muitos homens para este processo de autoconhecimento. E claro que as mulheres têm um papel importante, sem dúvida também, e chegam muito, mas o ver que há homens que já não vêm com problemas, mas sim porque querem conhecer-se e querem ultrapassar aquilo, e querem saber gerir emoções, querem saber gerir melhor a raiva, querem, sei lá, olhar de frente e falar com as pessoas, é tão bom e é tão, não é? Dá aquela sensação de que, ok, estamos no caminho certo, nesta partilha de que a terapia não é só para problemas, não é só, como antigamente se dizia, para malucos, não é? Exatamente, a mim sempre disseram que quem ia ao psicólogo eram os malucos. Sim. E é uma coisa completamente descabida. Eu acho que, e eu costumo dizer isto, da mesma forma que nós vamos ao dentista, ao ginecologista, nós também podemos ir ao psicólogo. Claro. E a saúde mental é essencial, porque na verdade, se nós não estivermos bem, não é, na cabeça, Mas nada nós não está estamos bem bem em nada. E sabes, por acaso é curioso isso que estás a dizer dos homens, porque eu não sei se sabes, mas eu também faço retiros de yoga e bem-estar e meditação. É uma das perguntas. Pronto, e por acaso este fim de semana tive um retiro e eu já fiz, foi a minha 12ª edição. E é engraçado porque eu sempre tive mulheres, mas desta vez, neste retiro, nós abrimos para homens e mulheres e efetivamente voltamos a ter só mulheres. Mas depois até estávamos a falar que na partilha final, que é uma coisa, eu acho que está a mudar,
Mas eu acho que os homens, mesmo, por exemplo, nós entre nós mulheres falamos muito mais. Os homens ainda não falam tanto entre eles, as conversas é mais o futebol, eu não sei o quê, pronto. E eu acho que isso está a mudar e vejo isso também nos meus amigos, cada vez mais que eles também conversam uns com os outros. E é essencial, porque, e mesmo os homens com as mulheres, nós temos todos, eu acho que a base de qualquer relação, seja de amizade, de amor, o que for, é sempre a comunicação. E que é uma coisa que também se calhar falhou, por exemplo, um bocadinho na minha relação, numa fase final. E eu acho que quanto mais nós comunicarmos todos uns com os outros, e mesmo lá está, quando vais a um psicólogo é para comunicar, é para partilhares com alguém e para alguém te fazer pensar nas coisas de outra forma. Eu acho que isso só nos faz bem. Portanto, eu fico mesmo feliz e eu também acho que se calhar a pandemia neste sentido veio ajudar um bocadinho, mas acho que ainda há um trabalho muito grande pela frente, porque ainda há muita gente, e tenho amigos que considero pessoas inteligentes e bem formadas, que ainda dizem, eu não preciso disso para nada. E quando eu lhes digo que lá está, não tem a ver com precisar, tem a ver com todos nós temos esse direito. Mas sabes que eu acho que às vezes essas pessoas dizem, não preciso disto para nada. Fogem. Nem é o fugir. Eu acho que as pessoas pensam, mas o que é que eu vou lá dizer? Não é? Não confiam. Até começar. Exatamente, não confiam com quem está deste lado. Nós sabemos perfeitamente como é que gerir esta conversa, como é que guiar esta conversa, quando a pessoa não sabe, porque não é? A pessoa chega-me e eu não estou ali à espera. Então vá, Claro, diga lá. claro. Não é? Portanto, há todo um processo que nós estamos preparados para isto, como é mais que lógico, e a pessoa nem tem que saber o que é que vai para ali fazer. Neste caso, no meu caso, no online, só tem que ligar a câmara e dizer olá e a seguir ir respondendo, e às vezes não responde e está tudo bem, e nós tentamos, neste caso eu tento ir por outro lado. Eu acho que é muito este receio, o medo de o que é que eu vou encontrar, o que é que me vão perguntar, o que é que eu não sei o que é que hei de dizer. Também fogem, lá está, é sair da zona de conforto, não é? E as pessoas têm um bocadinho de medo. Mas é mesmo engraçado, porque, por exemplo, na minha primeira consulta com a psicóloga eu também não fazia ideia, mas também não pensei muito, deixei-me só levar. E, na verdade, na minha primeira consulta ela até teve mais a conhecer-me e muitas vezes eu nem tinha noção nessa altura, agora tenho, que tudo aquilo que eu sou agora tem muito a ver com tudo aquilo que eu vivi desde que nasci até hoje, não é? A minha infância tem um impacto gigante nos meus comportamentos agora na minha vida adulta. E é mesmo só uma conversa. E pronto, eu acho que os homens hão de lá chegar. Acho que nós também temos esse papel mesmo, enquanto amigas, enquanto mulheres, de lhes explicar isso, de lhes dizer para irem. E acredito que estamos a mudar um bocadinho nesse sentido. Fala-se muito de saúde mental agora, isso é importante. Fala-se, e sabes que eu acho que vai virar, e eu acho que os homens vão começar, pelo menos eu faço este meu papel. Eu tenho um paciente meu que eu estou sempre a dizer, vai para Bali. Um dia eu sei que vai para Bali. E ele ainda não, mas eu sei que vai, porque precisa de ir e vai ter que ir fazer um retiro, porque já consegui algumas coisas aqui em Portugal que ele fizesse, portanto, ou seja, e já há esta parte da aceitação, e até o entrar no yoga e no pilates, portanto, e nota-se a diferença aí, não é? E isto é mesmo muito bonito. Os retiros, o que é que eles te trazem? Olha, os retiros também começaram, lá está, tudo isto foi toda esta fase de mudança na minha vida e de transformação. Eu nunca, sou uma pessoa muito energética, na verdade o que eu adoro fazer é correr, é assim o meu desporto de eleição, mas na altura da pandemia, e também na altura do processo da menorreia, procurei algumas coisas que me fizessem conectar mais comigo. Na verdade, em 2019 eu tinha feito um curso de desenvolvimento pessoal intenso, que na altura o meu irmão fez e depois recomendou-me fazer também, que eu recomendo a toda a gente, e que foi ali um fim de semana que me fez perceber muita coisa sobre mim e perceber como é que através de ferramentas como a respiração nós podemos muito chegar a estados incríveis. Pronto, e na pandemia procurei começar a praticar yoga, que para mim era muito, muito difícil, porque estar parada, só a respirar, ou numa determinada posição durante 5 minutos era uma coisa que me dava ansiedade. Pronto, e tenho uma amiga minha que é a Ana, que é a minha professora de yoga, e que na altura comecei a fazer yoga com ela e foi a única pessoa que me conseguiu realmente conectar com aquilo e depois mostrar-me quão eu ficava melhor depois de uma aula de yoga, depois de estar ali a meditar, depois de estar só deitada, sem pensar em nada, ainda que às vezes possa vir ou não um pensamento. Pronto, eu como tenho muito esta questão da alimentação, de vegana, vegetariana, saudável, os bons hábitos alimentares e desportivos, na altura, e porque também tenho um bocadinho esta veia empreendedora, disse-lhe, tinha ido já a um retiro ou outro, e disse-lhe, olha, mas a Norte, que é onde nós estamos, não há nada de retiros, e tu és a pessoa, ela é incrível, tu és a pessoa ideal para fazer isto comigo, eu quero muito, as pessoas pedem-me, eu já dou workshops, mas as pessoas pedem para ter experiências maiores comigo, então porque é que não vamos pegar nisto e fazer um retiro de bem-estar, e acho que vai ser bem bom para toda a gente. Pronto, e na verdade começamos.
Os retiros, é o que eu costumo dizer, saem muito do corpo, são muito, muito cansativos. É uma responsabilidade gigante. Mas organizares. Organizar, sim. Ok. Ou seja, organizar retiros é muito imagino, intenso. sim. E eu organizo, hoje em dia organizo mais, ou seja, eu fiz 2 retiros e um curso de desenvolvimento pessoal e desde aí estou mais na organização do que propriamente a ir a retiros. Mas lá está, nas vezes em que fui, eu percebi como aquilo me fez bem e que efetivamente, desde que eu chegava até 2 dias depois de ir embora, tudo o que eu resolvi na minha cabeça, as partilhas, uma das coisas que ainda agora falei neste que organizei este fim de semana, tu muitas vezes percebes que o problema do outro é exatamente igual ao teu e então tu tens tantas dificuldades em partilhar o teu problema ou mostrar a tua vulnerabilidade e quando partilhas numa sala que estão 10 mulheres, 5 têm exatamente o mesmo problema que tu. Então, a forma depois como tu também consegues lidar com o problema é diferente. Mas para mim, organizar retiros é, se calhar, dentro daquilo que eu faço e daquilo que é o meu projeto, das coisas que me dá mais prazer, ao mesmo tempo muita responsabilidade, porque eu estou a prometer à pessoa que ela vai chegar lá na sexta-feira e domingo vai sair melhor. Portanto, muita responsabilidade muita mesmo. responsabilidade. E já tiveste alguém que foi ao contrário? Ainda não, felizmente nos 12 retiros que fiz ainda não. 12, já Sim, são bem. sempre 10 pessoas, 10 mulheres, depois também, pronto, a equipa com que trabalho também acho que está muito bem construída, sou eu e mais 2 amigas que são professoras de yoga e também de meditação e eu foco muito mais na parte da alimentação e elas mais na parte das práticas e depois também vamos tendo um ou outro facilitador que vai lá fazer sound healing ou outras atividades, mas... É muito bom e lá está, era o que eu estava a dizer, sai muito do corpo, é muito, muito desgastante, é um fim de semana em que eu não paro, mas tu vês as pessoas a chegarem na sexta e irem embora no domingo, tão transformadas e tão bem, e muitas delas vão muito a medo, muito nervosas, o que é que eu estou aqui a fazer, e pensei 20 vezes se vinha ou não, e depois... no fim dizerem, isto foi incrível, eu só queria ficar aqui mais 3 dias, 4 dias, passou a correr, aprendi tanta coisa, vou pôr em prática muita coisa que aprendi, porque para mim mais do que aquele fim de semana em que elas estão lá, é as ferramentas que nós lhe ensinamos para depois pôr em prática para a vida, exatamente. E é o que eu lhes digo sempre, isto é o caminho, o início do vosso caminho, porque tudo isto é um processo, para mim continua a ser um processo, e dá altos e baixos, há alturas em que eu estou mais estável, outras menos estável. Mas tens volta ao conhecimento para saber o que é preciso. Exatamente, e ter a capacidade de procurar ajuda quando não estou bem. Claro. É o mais importante. Sabes que eu na terapia funciono muito assim, portanto a pessoa tem a sessão comigo, mas depois tem trabalhos de casa, sempre. Porquê? Porque o cérebro está a assimilar a informação naquele dia durante daqueles minutos, daqueles 45, 50 minutos, 1 hora, e 3 dias ainda está, a seguir daí já foi tudo e volta tudo ao mesmo. E o trabalho de casa, não é? Permite que a pessoa se vá lembrando e vá fazendo precisamente o que o cérebro precisa, que é trilhar outro caminho diferente daquele que está a assumir aquele comportamento, ou aquele pensamento, ou aquela crença. E só é como o exercício físico, não é? Uma pessoa não começa a treinar e de repente já fica com o glúteo mais desenvolvido, ou o braço, tem que haver vários dias, vários treinos. Claro. O cérebro funciona exatamente igual. E é muito importante, o treino é muito importante que a pessoa se envolva naquilo diariamente, não num sentido tipo de exaustão, porque eu acho que tudo o que é exaustivo faz mal, claro. Mas tem que haver este reconhecimento neuronal de outra realidade. E os retiros acho que são muito bons nesse sentido, que tu estás ali 3 dias, ou 4, ou o que seja, para viver aquilo. Certo. E eu costumo dizer às pessoas, tudo é um processo e quando tu queres as coisas muito rápido, não vais conseguir. E depois gera-te frustração. E é o que eu digo. E desistes? Exatamente. Eu comecei o meu processo, esta minha mudança de estilo de vida há 9, 8 anos atrás. Aquilo que eu faço hoje em dia não era o que eu fazia há 9 anos atrás. Eu tive que ir gradualmente, claro. Até porque lá está, como estavas a dizer bem, se nós fazemos tudo logo, nós não nos vamos sentir nós mesmos e portanto vamos desistir, obviamente. Por isso o que eu digo é, vai fazendo pequenas mudanças diárias, mas não deixes de as fazer. Porque, e até está provado isto, nós precisamos de 21 dias para criar um novo hábito, portanto, é o que eu digo, tu vês do retiro e tu aprendeste que ok, tu conseguiste estar aqui a meditar durante 30 minutos, mas tu não precisas começar a meditar 30 minutos. Medita 5 minutos. Consegues 5 minutos durante um mês, depois faz 10 minutos, mas vai fazendo isto de forma gradual. Claro. Tu vais conseguir sentir os resultados, vais te sentir melhor e naturalmente também vais estar mais predisposta para fazer. O exercício é exatamente a mesma coisa, a alimentação é a mesma coisa, é o que eu digo às pessoas. Se tu sempre comeste açúcar ou todos os dias comes chocolates, tu não podes de hoje para amanhã deixar, porque tu vais ressentir, vais ressacar e vais ficar mal. Agora podes, reduzir a quantidade,
um dia já não comes, depois passas a não comer durante 2 dias e vais fazendo isto de forma gradual. Porque quando é tudo muito extremista, nunca vai funcionar bem. É muito mais difícil, claro. sim, porque depois vêm emoções muito mais desagradáveis que levam ao desânimo. E depois, normalmente, o que voltas ao que estavas e ainda pior, porque tens uma frustração tão grande que ainda vais, todo o trabalho que tu tiveste durante aquele tempo, depois a seguir vai ser completamente perdido. E no desporto é a mesma coisa, é o que eu digo às pessoas. Temos que respeitar o nosso corpo e não precisamos, eu digo sempre, não precisamos nem de treinar todos os dias, nem de treinar 1 hora por dia. Precisamos é de rotina e de hábito. E se tu tens o hábito de fazer 3 vezes por semana, seja 30 minutos, seja uma caminhada, o que for, é só sentir-te ativa, porque isso depois é como beber água. É o que eu digo, anda com uma garrafinha de água, põe aquela intenção que é, só entra em casa quando acabar a garrafa de água. Amanhã se calhar já consegues pôr 2. E então vais depois aos pouquinhos vais lá. Mas sabes que eu acho que isto é um mal da sociedade. É o querer tudo de repente. Claro. E como aquela corre 10 km, eu também tenho que correr. E como eu, ao fim de 2, já estou para morrer, então eu desisto, porque eu não consigo. Ela consegue porque tem sorte, não é? Porque também começou com 2 ou com 3. Não, ela consegue porque tem sorte. Claro. Eu acho que são as desculpas do nosso cérebro e nós, seres humanos, temos muito esta tendência para o negativo e para as desculpas e para... E na verdade, o caminho mais fácil é sempre esse. Claro. Nós é que temos que lutar pelo caminho mais difícil. E não te traz os resultados que tu queres, não é? Porque desistes. Claro. Em que fase é que tu sentes que estás na vida? Olha, eu sinto que estou numa fase muito boa, muito bem resolvida, como te estava a dizer. Eu, por acaso, agora falando aqui um bocadinho das corridas, eu corri a minha primeira maratona este ano. Primeira, não sei se vai ser a única ou não, mas eu tinha muito este objetivo, queria muito fazer isso. E o processo até à maratona foi incrível, porque isto também ligando aqui um bocadinho à questão da psicologia e desenvolvimento pessoal. Eu durante 4 meses e meio meti na minha cabeça que a minha vida era aquilo, e aí sim fui extremista, não bebi álcool, não fui sair, provavelmente não tinha, durante a semana não ia jantar, porque eu meti na minha cabeça que durante 4 meses era aquilo. A única coisa que eu fiz de errado foi achar que durante 4 meses, se eu cumprisse aquilo, tudo o resto estava assegurado. E no dia em que fiz o meu último treino de 30 km, eu tive uma lesão, a 15 dias da maratona. E uma lesão que me fez ir ao médico, que me fez parar totalmente de correr, e uma ressonância magnética que me disse que eu, se fosse correr a maratona, que eu tinha uma pré-fratura no meu pé e que se fosse correr a maratona provavelmente ia partir o pé e não ia voltar mais a correr. Eu fui correr a maratona entretanto, mas aquilo foi incrível, sabes, porque portanto, esse processo aconteceu, foi a altura que eu me fui mais abaixo da minha vida, acho que foi a pior fase da minha vida, foi porque lá está, eu estou habituada a fazer desporto, estou habituada a ter uma vida ativa, a única coisa que eu tinha que fazer era parar e estar sentada no meu sofá, portanto foi muito difícil, muito duro, porque eu depois também queria muito a minha maratona, porque eu sou uma pessoa que leva toda a gente para todo lado, então eu convenci 4 ou 5 amigos a correr a maratona comigo, convenci 20 amigos a virem a Sevilha a apoiar a maratona, portanto todo esse peso que eu também coloco em mim, estava-me tudo emocionalmente, a minha ansiedade disparou. Foi muito, muito duro, chorei muito, muito, muito. Pronto, e a verdade é que durante essa semana, em que estava sempre entre médicos, ressonâncias, destaques, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, até que uma semana, portanto, na segunda-feira seguinte à minha lesão, faltavam 6 dias para a maratona, e o médico disse-me que eu não podia ir, eu ok, na altura aceitei aquilo. Depois, entretanto, um anjo, como eu costumo salvar, que é o Pedro, que é fisioterapeuta, disse-me que eu não devia desistir que não devia desistir e que me queria muito ver, insistiu muito, muito comigo, é amigo do meu irmão, eu decidi ir lá, e ele deu-me uma perspectiva completamente diferente da situação. Fez-me lá um tratamento com agulhas e disse-me que em 3 dias eu ia ficar bem. Eu já não corria há 11 dias, já nem sabia se devia correr, se não devia correr, o meu treinador também estava um bocadinho assustado, pronto, eu fui muito a medo para Sevilha. Nessa altura também, portanto, na segunda-feira fui lá, na terça-feira tive uma consulta com o meu coach, que foi basicamente com quem eu fiz o curso de desenvolvimento pessoal em 2019, que é o Alex Pacheco, e que ele também é coach do meu irmão, e ele é muito forte nesta área. E foi incrível, sabes, porque eu nessa altura, eu achava que estava muito bem, que estava ótima, que estava a passar uma fase muito boa na minha vida, e agora, olhando para trás, eu percebo que não estava, eu estava completamente a achar que estava bem, mas eu estava completamente desequilibrada, e eu percebo agora que a minha lesão, pronto, eu acredito muito nestas coisas, não sei se acreditas ou não, mas basicamente eu acredito que as dores vêm muito da alma, e a forma como que eu tive de perceber que não estava bem foi através de uma lesão física, que ainda por cima pé direito é relações e é... Tipo de género, Regina, orienta-te. Exatamente, orienta-te porque tu achas que estás bem e estás a dizer a toda a gente que estás bem e não estás assim tão bem. Então foram ali 4 dias de muito trabalho de desenvolvimento pessoal, escrever muitas cartas para mim, para quem tinha que escrever, resolver, queimar, fechar, trabalhar muito a minha cabeça. E todos os dias ainda me ia doendo o pé,
mas todos os dias eu tive esse trabalho e mesmo de fechar muitas coisas que eu achava mesmo que tinha bem resolvida destes últimos anos e que não tinha. E é mesmo engraçado, porque o meu coach disse-me no dia anterior, ele disse-me, olha, eu não sei como é que vai correr a tua prova, eu acho que tu vais fazer isso de forma, vai correr lindamente, mas eu não sei. A única coisa que eu sinto é que tu vais fazer a maratona aos 42 km bem e vais chegar a uma altura que te vai bater aí uma emoção muito grande daquilo tudo que tu tens que deixar ir e depois a partir daí vais renascer. E aconteceu isso. Eu corri 42 km sem dor no pé, até ver a meta. Vi a meta e não te sei explicar, mas eu tive uma descarga emocional que não tinha, nem sabia que aquilo existia. Chorei ali durante 30 segundos, que eu só via as minhas lágrimas a cair e cortei a meta. E desde esse dia já não chorava até ao retiro que chorei agora, mas de felicidade. Mas foi mesmo incrível, porque eu sinto que renasci e desde essa fase que sinto que estou muito bem resolvida, que consegui resolver todas as questões pendentes que tinha na minha vida. Consigo muito praticar o não, que era uma coisa que me gostava muito, dizer que não às outras pessoas. Às vezes punha as outras pessoas em prioridade, não pensava tanto em mim, mas nos outros, e hoje em dia não o faço. Mesmo a nível profissional, eu fazia e faço muita coisa e queria agarrar tudo porque tinha medo, porque trabalho por conta própria, porque não sei como é que vai ser o dia a seguir. E também já respiro e penso, não, eu já percebi que não vale a pena eu também ir a todas e depois não descansar, não estar bem comigo mesma. Portanto, eu acho que estou a passar a melhor fase da minha vida agora. Manifestaste a corrida? Manifestei muito. E sempre, estas coisas que eu sempre vejo as horas iguais, eu dizia sempre. Falei muito com o meu pé, tive horas a falar com o meu pé, que depois quando dizia isto às pessoas toda a gente se ria, mas eu falava com o meu pé, massajava o meu pé. Mas acima de tudo eu percebo mesmo porque é que aquilo teve que acontecer e de que forma é que teve que acontecer e a paz que eu sinto em mim desde esse dia, eu agora percebo tudo. E sabes que na altura também é muito engraçado, eu fui fazer uma mapa astral na altura que me separei. E na altura, a Célia, que foi quem me fez o mapa astral, disse-me que em fevereiro foi 2 anos antes, e ela disse-me que em fevereiro de 2025 eu ia ter uma transformação muito grande na minha vida. E eu achava que ia ser encontrar o amor, seja isso o que for, encontrar o amor, encontrar alguém com quem estar. Sim. E na altura eu nem sequer imaginava que ia fazer uma maratona. E só depois é que percebi que era aquilo. E que ela dizia que eu ia renascer, que ia mudar a minha vida, que eu ia ter uma coisa muito marcante e que me ia fazer mesmo ficar bem. E só depois da maratona é que eu percebi que era realmente a maratona. E que, portanto, também a aprendizagem que eu tirei é que mesmo quando nós achamos que controlamos tudo, não controlamos rigorosamente nada, nós até nos podemos empenhar, podemos fazer tudo, porque eu não falhei um treino durante 4 meses, muito exigente. Fiz tudo o que estava ao meu alcance e mesmo assim não ia ser suficiente. Isso também foi uma aprendizagem para mim, porque eu também tenho uma personalidade muito forte e não gosto, lá está, a dar parte fraca e eu quero controlar sempre tudo. E já percebi, não, vivo um dia de cada vez. Agora também tento praticar muito. Eu estou aqui agora contigo, é aqui que eu agora estou focada. Exato. A seguir logo se vê onde é que eu vou estar. Viver cada vez mais o momento presente. Não pensar o que é que a vida me vai dar a seguir, porque eu acredito que a vida me vai dar exatamente aquilo que eu ambiciono para mim, mas com calma. Com obstáculos, com desafios. Exato. Sabes que eu tenho uma relação muito especial com o universo, portanto eu acredito muito nisso e defendo muito isso, portanto acho que aquilo que eu sinto, portanto eu arrepiei imensas vezes ao longo da tua partilha desta parte da maratona, e aquilo que eu sinto é que o que tu pensas era exatamente aquilo que eu te ia dizer se fosse tua terapeuta, que é, o universo está-te a dizer alguma coisa, portanto tu só tens que aprender a ouvi-lo, e neste caso tu não aprendeste e veio aí a marca. É demais. Sim. E foi mesmo engraçado, porque foi tudo muito estranho. Imagina, a primeira pergunta que o médico me fez foi: mas tropeçaste? Fizeste alguma coisa? Eu não, nada, zero. Eu não sei o que é que se passa. Eu acordei com o meu pé totalmente inchado, dói-me tudo, não sei. E mesmo os exames diziam, o médico foi completamente contra. Portanto, eu fui contra tudo e contra todos, tive o apoio da minha família, o meu irmão, que ele é muito ligado à espiritualidade, e ele fez a maratona comigo, decidiu 3 semanas antes. E acho que isso também teve um impacto muito grande em mim. O meu irmão foi do primeiro ao último quilómetro comigo, eu tenho uma relação com ele inacreditável. Nos últimos quilómetros eu estava exausta e ele só me falava da nossa infância, que ele é mais velho, e de como cuidou de mim e do amor todo que tem em mim. Portanto, tudo isso foi uma história tão bonita que eu não sei se alguma vez vou passar uma coisa assim na minha vida.
Aquilo tinha que acontecer. Mas tinha mesmo que acontecer e eu lembro mesmo bem, a minha mãe não foi só o meu pai ver e o meu afilhado, mas eu no dia antes de ir para Sevilha disse à minha mãe, olha mãe, eu não sei o que é que vai acontecer, não sei se vou conseguir correr 5 km, 10, 20, com dor, sem dor, e a minha mãe disse-me, filha, vai e vai correr mesmo bem, porque tu mereces, portanto confia. Pronto, isso, a força da minha família, eu não contei a mais ninguém porque, por exemplo, a questão das redes sociais, eu na altura partilhei porque eu desapareci, a partir do momento que aquilo me aconteceu eu desapareci, não tinha sequer energia para falar, Claro. porque depois também tem esta parte, não é? É muito bom partilhar as coisas boas, as menos boas às vezes é mais difícil, apesar de que eu também gosto de partilhar as coisas menos boas e cheguei a partilhar, mas não naquele momento que eu não estava bem para partilhar, estava a aceitar. E pronto, na altura partilhei só que não ia fazer, depois entretanto quando fiz toda a gente ficou chocada, não é? E é normal, mas foi uma história mesmo surreal, eu acho que um dia ainda vou escrever um livro sobre isto, porque foi tudo tão mágico e acabou de forma muito feliz. E mesmo aquilo que eu sinto, é mesmo difícil de explicar o que eu sinto, perfeitamente. mas foi inacreditável. Para mim, para o meu irmão, porque o meu irmão é treinador de futebol, provavelmente ele não teria a oportunidade de fazer aquilo e 3 semanas antes, por uma situação menos boa para ele teve essa oportunidade e, portanto, deu para estar ali comigo, vivemos 4 horas de sonho, foi inacreditável. Olha, tenho um jogo para nós, neste caso para ti, de emoções. Ai, que giro, adoro jogos. É só tirar uma carta. Ok. Posso ver? Podes. Ai, adoro. O que é que calhou? Alegria. Olha, aí está o universo. Mesmo. O que é que... Qual é assim... Portanto, não vou perguntar qual é a melhor alegria que tiveste, porque acho que me vais descrever aqui um bocadinho aquilo que já foste passando, mas qual é que é para ti, o que é que tu precisas de fazer na vida quando tu estás triste, qual é a primeira coisa que tu vais buscar para ficar alegre? Olha, o desporto ajuda-me muito e é muito a minha terapia e às vezes até é bom e não é, porque às vezes acaba por depender um bocadinho disso e fico frustrada quando não o tenho, mas uma coisa que nos últimos anos me fez perceber que tenho muita conexão e que me ajuda muito é o mar, ir ver o mar. Ok. Ir ver o mar, mergulhar no mar. Eu agora todas as semanas, verão, inverno e no norte, como devem imaginar, o mar no norte não é muito agradável, eu vou ao mar. Mas mergulhas? Mergulho. Todas as semanas, sim. Eu sabia que mergulhavas, não sabia que era todas as semanas. Sim, okay. Sim. Porque sinto que é uma forma de deixar ir o que não interessa. Muitas vezes ponho a intenção no mergulho também. Boa. E de trazer outras coisas. Portanto, a conexão com o mar, sem dúvida, e o amanhecer. Para mim, o amanhecer, o acordar todos os dias é uma coisa também que me dá muita felicidade e muita alegria. Ok. Se tivesses que escolher uma palavra para definir o teu ano até agora, qual é que era? Olha, eu acho que é superação e resiliência, que foi um bocadinho o que vivi nesta fase também da maratona, foi o confiar, foi o ser resiliente e não ir pelo caminho mais fácil, acreditar, resiliência e superação, muito provavelmente. E o confiar é muito importante. Sim. Tenho 2 ofertas para ti. Uma que é do patrocinador oficial do podcast, que é da Geocakes. Obrigada. Portanto, é uma loja de produtos alimentares em Idanha Nova, biológica, portanto tens aqui muita coisa para te entreter, com açúcar, sem açúcar, com chá, portanto espero que gostes. É o equilíbrio. Obrigada, adoro. Eu adoro produtos portugueses e adoro as marcas portuguesas. E eles são muito bons. E adoro chás também, adoro chás. E tenho algo para a Mel. Portanto, para a minha filha. Uma ração da Onat que são muito bons também, portanto... Disseram que esta ração é a melhor deles. Se tiveres alguma questão, podes articular com eles. Vou partilhar depois também a mel a provar. Mas quis trazer a mel também para aqui. A mel também é uma das coisas que me dá muita alegria e que eu nunca me senti sozinha no processo de divórcio e em tudo, porque sempre eu tive a mel ao meu lado. E geriste bem aqui a guarda partilhada? Sim, porque felizmente ou infelizmente acabou por deixar de ser partilhada e passou a ser minha, não por opção minha, mas por opção do Gonçalo, porque lhe também trazia algumas memórias e para ele não foi tão fácil. Por um lado agradeci, não é? Porque efetivamente acho que não saberia viver sem ela e sempre que ele quer vê-la estou disponível para ele vê-la, mas é sem dúvida a minha filha e traz muita felicidade e alegria. Está aqui alguma coisa para ela também. Obrigada, ela vai adorar, certamente. Regina, muito obrigado, foi muito bom este momento, senti que, gostei muito da tua energia e senti que o arrepiar-me ao longo de várias coisas que tu foste dizendo fez todo sentido e principalmente tu trazeres o universo, que para mim é tipo aquele que está sempre, e eu já tive provas de que ele existe e muitas vezes peço provas ou...
que me dê algo, que para eu saber que é Sinais. este o caminho, sim, e felizmente fico muito feliz comigo por acreditar e por me permitir confiar nisto, e era uma coisa que eu queria trazer mais, porque assim, este podcast tem esta intenção de partilhar aquilo que tu falaste, que é as vulnerabilidades, o quando nós não estamos bem. Eu percebo perfeitamente que as pessoas, quando não estão bem nas redes sociais, também não têm que expor isso, e faz-me sentido, porque é o teu processo, não é? Claro. Tal como tu, se tivesses um trabalho com um contrato numa empresa, metes baixa, ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, Exatamente. e nós temos que saber normalizar isto, e é muito importante. Mas eu quero mesmo trazer para toda a gente que dói o que as pessoas partilham, portanto, aquilo que tu falaste, é ter atenção ao que partilham, porque as pessoas são seres humanos, independentemente de estar atrás de um telemóvel e só mostrarem o que querem, têm uma vida, têm emoções, têm estes Sem desafios dúvida. e também passam por tudo o que as outras pessoas trazem. E tu falavas há bocado dos retiros, que é a identificação, tu partilhas uma coisa, toda a gente se identifica, e eu estou a sentir muito esse feedback com o podcast, que é, pá, eu senti aquilo que aquela pessoa sentiu, eu passo por aquelas dores, é muito isto e é mesmo importante. Obrigada por teres aceitado. Olha, antes de mais, obrigada pelo convite, adorei também, acho que foi uma conversa muito tranquila, muito fluida, como eu gosto, e acho acima de tudo que estamos agora a entrar numa fase. A vida não é perfeita para ninguém, não é? Todos nós temos problemas, e muitas vezes as redes sociais, as pessoas acham que o mundo é perfeito e não é, e nós muitas vezes mostramos exatamente só aquilo que queremos. Mas eu acho que nós agora estamos a entrar numa fase em que estamos-nos a permitir mais a falar das coisas menos boas, e não tenho dúvidas nenhumas, e por isso é que faço retiros, e por isso é que estou aqui, que quanto mais nós partilharmos as coisas menos boas, mais vamos mostrar ao outro que não está sozinho e que nós estamos todos cá para nos ajudarmos uns aos Sem outros. dúvida. Portanto, muito, muito obrigada, adorei. Nada. E espero que tenhas todo o sucesso nos teus projetos. Igualmente, para ti, muito, muito obrigada.